Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim, falar sobre cálculo de treliças, vamos calcular forças em barras. Quando utilizar método dos nós e método das seções, vou fazer alguns vídeos nisso, vou colocar outros vídeos aí, depois coloco na descrição aí à medida que eu for fazendo. E saca só, quando que eu vou utilizar método das seções ou método dos nós? A gente já falou isso algumas vezes, mas vamos rever aqui específico a isso, né? Por exemplo, esse exercício eu peço lá, né? Ó, primeiro, dou o distanciamento em função de A, então eu não preciso de A para saber as forças nas barras, não vou explicar o porquê, mas o comprimento da barra é muito importante para o dimensionamento dela, que existem vários critérios, um deles é flambagem. E saca só, galera, então quando eu venho calcular a força na minha barra, né, eu pedi para calcular aí, vamos colocar aí, ó, nó A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determine as forças na barra AB, na barra C e na barra DF. Imagina, cara, uma questão de concurso, isso é muito comum. Calcule a força na barra DF. Você não precisa de muita conta para fazer, às vezes você para, pô, muita coisa aí, calma. Vou explicar para vocês qual é o melhor método para a gente utilizar. Então aí, vamos começar. Bom, calcular a força na barra AB e AC. Essas duas forças, galera, elas estão muito próximas do nó da extremidade. Por que é importante a gente olhar isso? Quando a gente está calculando forças em um nó da extremidade, onde eu tenho força conhecida nela ou que eu consigo determinar, a gente utiliza o método dos nós. Exemplo. Quando eu pego aqui o ponto E, ele está bem no centro aqui da minha estrutura. Se eu olho o nó E, né, olhei o nó E lá, nó E, ó que bacana, ficou até legal, né? O pessoal fica zoando na sala de aula, nó E. Mas vamos lá, saca só. Quais são as forças que eu tenho no nó E? Bom, eu tenho uma força conhecida nela, lógico, se eu não tiver nenhuma força conhecida eu não consigo achar nada, né? Então eu tenho lá 15 kN. Bacana. E aonde que eu tenho barra? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 barras saindo dela. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Opa, esse daqui é assim, desculpa, errei aqui. 4 barras saindo, considerando que a barra ou só sofre tração ou compressão, isso é, a força está na mesma linha da barra, repetindo, considerando barra de treliça tem força apenas nas extremidades, né? A força atua na mesma linha da barra, condições de equilíbrio, já falei isso para vocês, ou ela trabalha sob tração ou ela trabalha sob compressão. Considerando saindo do nó, significa que a barra, isso aqui é a ação que a força, que a barra faz no nó, é a ação de outro corpo, por exemplo. Quem é que faz esse 15 aqui? Sei lá, um peso de uma plataforma apoiada aqui, um piso, não sei. Né? Então aqui no ponto E eu tenho essa força de 15 kN que alguém está aplicando. Eu tenho uma força aqui nessa daqui, ó, que é a minha barra CE, então a barra CE está puxando meu nó. O que é que meu nó faz de volta? Puxa a barra. Então se o meu nó puxa a barra, meu nó, né? Opa, a barra puxa o nó puxa a barra, minha barra no fim das contas sofre tração. Então quando eu indico saindo do nó, estou supondo que sofre tração. Mas vamos lá. Quantas incógnitas eu tenho aqui então? 4 incógnitas, eu tenho 3 equações de equilíbrio, somatório de força, somatório de força em x e y e somatório de momento. Quando eu faço o método dos nós, eu não tenho somatório de momento. Por quê? Força não gera momento em ponto. Força, para gerar momento, precisa de distância. Nesse caso aqui, eu não tenho distância, eu não gero momento. Então, eu só tenho 2 equações aqui para resolver esse problema e eu tenho 4 incógnitas. Eu não resolvo, eu preciso de achar as outras primeiro. Então, quando eu olho aqui no ponto A, ele está na extremidade e só tem 2 barras saindo dele. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar aqui o ponto A, então. O que é interessante aqui nesse ponto A? Vamos olhar. Nó A. Quando eu observo nó A, eu tenho lá no nó A, ó. Eu tenho a barra AB saindo dele, então já vou considerar aqui, ó, força em AB. E eu tenho a barra AC saindo dele, que são as duas que eu quero achar, né? E, além disso, eu tenho aqui as reações. Opa, isso aqui é importante, apesar de eu não ter indicado no início, não ter falado nada disso. Vocês sabem que se eu tenho vínculo com alguma coisa, né? Se eu tenho ligado a algum outro elemento, aqui no caso o piso, né? Ou uma parede, seja lá o que for, né? Aqui está na vertical, está na horizontal. Eu tenho, se ela é pinada, eu tenho ela ação em x e y. Aqui no I eu tenho reação apenas em y porque ela é um rolete. Bacana. Preciso de achar tudo? Se eu quero só a força da barra B e da C, cara, por que não? Né? Eu vou ter que achar aqui o AY e o meu AX. Tá, bacana até aqui. Então, olha só que interessante. Esse daqui eu já acho mais fácil. Trabalhar com o método dos nós. Tá, vou explicar para vocês. Porque aqui é um ponto da extremidade, eu tenho uma força conhecida e por ser um ponto na extremidade só tenho 2 barras eu consigo achar. Ah, mas teria algum ponto aqui no meio que só tivesse duas barras? Não,
Eu acho que não. Vou explicar para vocês isso daqui também. O método dos nós nada mais é, né, como o método das seções também. Vou explicar para vocês já isso daqui. No final aqui eu vou até deixar aqui, ó, um cortezinho aqui para eu poder explicar isso aqui, ó. Estou cortando essas duas barras e vou calcular elas aí. Vamos lá, galera, ó. Então, primeiro, esse camarada aqui acho bacana, o método dos nós, para eu determinar essas duas forças. A barra DF, já adianto logo que o melhor é método das seções e vou explicar para vocês uma melhor forma de calcular. Mas por que das seções? Por que não fazer o método dos nós? Pode fazer o método dos nós para achar DF também, mas pensa o seguinte, para eu achar DF, se eu pego o ponto D, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, eu não resolvo o problema. 1, 2, 3, 4 incógnitas, eu não resolvo o problema. Então vou fazer o seguinte, método dos nós, o ponto A, acho essas duas barras. Vou dar um tiquezinho aqui nas barras que eu estou calculando, ó. Calculei as duas. Faço, pô, agora aqui no ponto C, quando eu venho calcular ela, eu conheço essa, mas não conheço essas três. Não consigo fazer aqui. Fiz o método dos nós no ponto A, achei essas duas. Vou para o ponto B, método dos nós. Opa, só tenho duas incógnitas, consigo achar essa e essa. Agora sim. Vou para o ponto C. Conheço, não conheço. Acho essas duas. Ponto D. Ah, fiquei com duas incógnitas e eu consigo achar. Então, olha só, galera. A complexidade para você... A complexidade não, é muito mais trabalhoso eu sair do ponto A até o ponto D para achar a barra DF. Ou do ponto I até o ponto F para achar a barra DF. Sempre fazendo o quê? Somatória de forças em Y e somatória de forças em X. Lembrando que o método dos nós não tem somatória de momento, porque força não gera momento em ponto, precisa de distância. Então, posso resolver com o método dos nós? Esse camarada aqui pode. Mas você acha que na hora ali o cara não quer saber seus conhecimentos e ver se você não tem outro método mais fácil? Claro! E aí é o que a gente utiliza o método das seções. Eu vou explicar já para vocês o método das seções para resolver aquele ali. Mas antes eu quero fazer o nó A. Para eu calcular o nó A, então, galera, essas barras A, B e AC, eu preciso de achar aí, ó, as forças AX e AY. Então, método, diagrama de corpo livre na hora da prova lá. Imagina você fazer um concurso, na hora da prova você vai desenhar isso de novo. Não. Então já estou jogando aqui, ó. Quero achar essas duas aqui. AX de cara na hora que eu venho aqui, ó. Somatória de forças em X igual a 0. Só tem um AX, então meu AX é 0. Pá, mata pau aí, já um a menos. Bacana. Próximo, somatória de forças em Y, eu tenho duas incógnitas. Não consigo determinar. Porém, eu só quero o AY. Então vou fazer assim, ó. Somatória de momento. No ponto I, porque eu elimino a minha incógnita em Y, igual a 0. Quais são as forças que geram momento em Y? Olha só que bacana. Se eu quero fazer momento em Y, AY, então tenho AY vezes positivo ou negativo, ó, do jeito que eu indiquei aqui, positivo, vou jogar aqui assim, ó, menos AY, ele gera negativo, 1, 2, 3, 4, 4A. Mais, vou aqui, ó, 5, ó, o 5 aqui, ó, positivo, 5 vezes 3A. 5 vezes 3A, mais 15 vezes 2A. Acertei aqui, deixa eu ver. 2A, vou escrever aqui embaixo, fica mais fácil. Menos AY vezes 4A, mais 5 vezes 3A, mais 15 vezes 2A. Então, estou tirando aqui, ó. Isso tudo igual a 0. Olha que bacana, galera. Por que o A não interfere para mim em termos de forças? Calma aqui. Lá para frente você vê que deformações influenciam, o comprimento vai influenciar. Além disso, flambagem é muito importante. O que significa flambagem? Pensa um corpo muito esbelto, o exemplo de um cabo, né? Por que o cabo só sofre tração? Porque quando eu faço um esforço nele como compressão, ó, só estou comprimindo, ó. Isso aqui é flambagem. E as barras, quanto mais esbeltas, o que significa esbeltas? Mais compridas com as seções pequenas, maior a chance dela flambar. Então o comprimento é crucial para a gente determinar a seção da barra e não só tensão, né? O quanto que ela suporta de tensão até romper, que a gente vai ver em resistência dos materiais. Bom, seguindo aí, galera. Então o A aqui, ó, A. Pô, posso cortar tudo A, cara, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Então eu tenho aqui o meu AY, já de cara aqui, ó, meu AY, passa tudo pro outro lado, né? Ou passo A pro outro lado, 4AY é igual a 5 vezes 3, mais 15 vezes 2, passo o 4 dividindo, 4 dividido por 4. Então eu tenho 15 mais 30, 45, 45 dividido por 4. Eu tenho que o meu AY é igual a aproximadamente não, 45 dividido por 4 vai dar 11,25 kN. Então tá aí uma resultante 11,25
35, tá bom, 11,25. Opa, já achei o que eu queria. Tá indicado no sentido correto, né? Lógico, tá segurando as cargas, tem que estar para cima. Então agora eu tenho esse camarada aqui é nulo. E esse daqui, ó, 11,25 kN. Bacana, show. Minhas forças todas achando em kilonewtons, hein, galera? Vamos lá, então. Já até deixei aqui assim, por quê? Olha só. Eu tenho duas incógnitas. Uma incógnita apenas em x, FAC está apenas em x, e uma incógnita FAB, perdão, que eu posso decompor em FABX, FABY. Então, olha só que bacana. Esses dois aqui, ó, quantas incógnitas eu tenho em x? Uma, duas. Se eu fizer somatório de força em x, eu não determino nenhuma delas. Então, eu vou começar por aqui, eu tenho apenas em uma. Somatório de forças em y. Opa, bacana, eu tenho somatório de forças em y, só tenho uma incógnita aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, somatório de forças em y, tudo que está para cima é positivo. As forças que eu tenho em y são AY mais FABY, da forma que eu representei. Ou FABY é igual a menos AY. Passa para o outro lado. Quanto é que vale FABY, galera? FABY vai valer menos 11,25. Só que eu quero achar a força de FAB. FABY é FAB seno do ângulo que forma aqui com esse camaradinha. Ah, então tem esse ângulo aqui também. Qual o valor desse ângulo aqui? 60. Por que 60? Vamos lá. Aqui foi para simplificar aqui bem tranquilo, né? Triângulo equilátero, cada ângulozinho desse aqui, ó, 60, 60, 60. Eles são iguais aqui, eu coloquei que as dimensões são as mesmas, né? Então ele aqui vai ser ângulo de 60 graus, seno de 60, tá? Passa o 60 dividindo, então olha só que bacana, eu tenho lá menos 11, esquece esse camarada, trabalha só com esses dois aqui, menos 11,25 dividido por seno de 60 é igual ao FAB, logo meu FAB, menos 11,25 dividido por seno de alfa, FAB é igual a menos 13 kN aproximadamente. Tô sem calculadora aqui agora, não lembro se tá certo isso, mas a gente tem que verificar aí, pá. Beleza? Molezinha. Vamos agora para achar a força em FAB. FAB negativo significa o quê? Que ele sofre compressão. Então esse camarada aqui sofre compressão. Tá, bacana. Se eu supus que ele está sofrendo tração, na verdade não deveria estar assim. Sinal negativo significa que ele está para dentro, está contra o nó está empurrando a barra empurra o nó de volta. Então o nó está sendo empurrado pela barra. Diferente do que está aqui, por isso é negativo, por isso é compressão. Vamos lá, galera. Agora somatório de forças em x para a gente determinar o outro aí. Fica aí, segura aí. As forças que eu tenho em x são quais? Ó, a x é 0, então vamos lá. FAC. Isso aqui é uma condição para minha conta. Presta atenção, condição para minha conta. Da forma que eu indiquei aqui. Tudo que está para lá é positivo. FAC do jeito que está indicado é positivo. E FABX do jeito que está indicado é positivo também. Porém, eu sei que o FABX, né? Ó, passei para o outro lado. FAC, passo a FABX para o outro lado, é menos FAB cosseno de 60, né? Aí, nesse caso, eu tenho lá, ó, quanto é que vale o FAB no fim das contas? Ó, FAC é igual a menos, vou jogar o valor dele aqui dentro. A gente não tinha achado que ele é negativo? Menos 13 cosseno de 60. Opa, esqueci do S. Cosseno de 60. Não sei se vocês estão vendo aí embaixo, mas vou jogar o valor aqui. O valor aqui vai dar menos com menos mais, né? 6,5 kN, metadinha aí. Galera, sinal positivo, o que significa? Lógico, minha barra sofre tração. Pera aí que eu vou explicar aqui de outra forma então. Minha barra sofre tração. Olha só que interessante, se o FAB deveria estar para dentro, se o FAB deveria estar assim, esquece do jeito que eu desenhei, eu vou desenhar aqui de novo. Se o FAB deveria estar assim, o FAC tem que ir contra a sua componente FABX. Ó, agora eu estou indicando o sentido correto, conforme aqui, ó. Se eu indicasse ele assim, aqui entraria como? Negativo. Passei para o outro lado, passa positivo, só que já está indicado no sentido correto, aqui ficaria positivo, positivo. Fecha a conta do mesmo jeito, dá no mesmo, tá, galera? Bom, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, deixa aí um comentário. Esse daqui, para o método aqui em questão, método dos nós é mais prático. Não adianta, para achar as duas barras é o mais prático. Vamos lá, para a próxima, tá? E essa última aí, pô, que monte de coisa aí. Pô, se isso aqui deu isso tudo de cálculo, a outra vai ser pior ainda. Não, pelo contrário, a outra é mais fácil. Olha só, galera, método das seções, a gente sempre vai cortar a seção de forma que eu
simplifique, né? Eu tenho que separar realmente os meus dois elementos. Por exemplo, vou cortar aqui. Não sei se foi essa forma que eu cortei, mas eu vou cortar aqui. Cortei aqui. Olha que bacana. Eu vejo duas estruturas aí. Vou desenhar as duas estruturas, para a gente estudar as duas estruturas. E por quê? Qual a melhor seção escolher? Vou fazer um vídeo também de qual a melhor seção escolher. Mas vamos lá, vamos desenhar as duas seções. Vou desenhar a seção A, B, C, D, E. Então olha só, vou desenhar a seção A, B, C, D, E. Pá. Tá aqui, bacaninha. Deixa eu desenhar ela maior para ficar melhor visualizado. A, B, C, D, E. Bacana. E eu vou desenhar uma outra seção, que é a seção F, G, H, I. Né? Essa daqui vai ficar legal, hein? Peraí que eu fiz de outro jeito e vai ficar bacana aqui agora. F, G, H, I. Tá. Tá aí, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver aqui se dá pra ver tudo direitinho. Opa, tá bacana, dá até pra chegar um pouquinho mais pro lado lá, vamos chegar só mais um pouquinho aqui pro lado pra gente visualizar ela. Tá? Eu poderia ter feito até de outra forma. Olha aí que bacana. Aí vamos lá, galera, saca só. Poderia ter cortado até do outro lado aqui, ó. Daria no mesmo, mas vamos fazer isso aqui desse jeito aqui. Quais são as forças que eu tenho, ó? Saca só. Forças externas conhecidas. Desenha as forças externas de cada seção. O que eu tenho aqui? AY e AX. Então eu tenho lá o AX e o AY. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 15. Aqui desse lado eu só tenho o IY. Beleza. Onde eu cortei a minha barra, eu vejo força. Lembrando, eu tenho que dividir a minha estrutura, cortar 3 barras, né? Nesse caso, 3 barras. Poderia cortar 4? Poderia cortar 1, 2, 3, 4, 5. Poderia fazer assim, ó. Muito doido, tá? Beleza, mas lembre-se que onde eu corto barra, eu vejo força, eu vejo incógnita, né? Então eu tenho uma barra ligando aqui as duas, ó. Uma barra ligando essas duas e uma barra ligando essas duas. Onde eu corto as barras, eu vejo as forças dessas barras. Olha que bacana, galera. Então cortei elas aqui. Ah, não era pra ter cortado isso, não? Eu interliguei errado aqui, não, tá certo. Interliguei errado. Uma é aqui assim, ó, pronto, vai ficar bonito pra caralho, agora sim. Pá. Então eu tenho aqui a força de DF, se aqui é FDF, aqui é FDF. Lembrando que a minha barra que está aqui no meio, ó, lembrando que essas forças são geradas nas seções. Quem é que está gerando essa força na seção da barra DF? É a minha barra, opa, aqui é F, aqui é D. É a minha barra DF. O que significa? A barra DF está puxando a seção não quer ser puxada e puxa ela de volta. A minha barra DF está puxando a seção de cá, ela não quer ser puxada, ela puxa de volta. A seção não quer puxada, puxa de volta. Não quer ser puxada, né? Indiquei saindo do nó, a mesma coisa no método dos nós. Indiquei saindo do nó, indiquei saindo da seção, estou supondo que ela sofre tração. Ela está aqui no meio, aqui, dessa forma, sofrendo tração. Tá? Idem as outras. Tá? Lembrando aqui, vou agora representar só uma força aqui, ó. F é F, F é G. Presta atenção, galera. Agora que é a dica aí. Olha só. Questão de concurso. Eu só quero achar uma força. Não quero achar nem essa nem essa. Eu quero achar só a DF. Aí você olha aqui, eu tenho 2 seções. Olha o tamanho dessa seção, tanto de força, gente, que doideira. Olha o tamanho dessa seção. Nossa, vai dar dor de cabeça. Essa daqui tá pequenininha, muito mais fácil, né? Vamos pensar nessa pequenininha aqui. Para eu achar a força FDF, eu tenho que achar o Y. Então eu poderia vir aqui, achar o Y. Beleza, a gente consegue achar Y aqui. Se a gente fizesse uma somatória de forças em Y, para quem tiver curiosidade aí para calcular depois, eu consigo achar que o Y vai ser igual a 20 menos 11,5, 8,75. Né? E Y, calculamos Y, a gente consegue chegar nela. Então eu tenho Y também. Só que para eu calcular aqui, olha só, pensa só naquela seção lá, ó. Quantas incógnitas eu tenho em X? 1, 2, 3, ela está em X. Eu não consigo calcular ela só em X, ó. Eu tenho que calcular uma dessas. Então, quantas forças eu tenho em Y? Essa. Faço o somatório de forças em Y, acho essa daqui. Depois eu faço o somatório de momento para achar esse camarada aqui. Pô, dor de cabeça. E talvez eu tenha que fazer o somatório de força em X ainda, dependendo do ponto que eu escolher. Então, aquela seção, apesar de menor, é muito mais difícil. Por quê? Quando eu analiso esse daqui, ó, dica, pulo do gato, presta atenção aí na hora de fazer os cálculos. A minha incógnita,
ela está sozinha aqui nesse ponto F, nesse ponto D aqui, ó. Olha que bacana. Repetindo, a minha incógnita está sozinha nesse ponto D. Se eu fizer a somatória de momento nesse ponto E, eu elimino essas três aqui, ó. Elimino essas duas incógnitas e essa. Eu acho que só tem essa daqui. Cara, muito mais rápido. Então olha a dica. Na hora que a gente olha, a gente fica assustado. Cara, vou ter que fazer aquele monte de equação. Não. Lembrando que média das seções, agora eu tenho distância, somatória de força em x e y, eu tenho somatória de momento também. Mas olha esse daqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, somatória de momento no ponto E, quem é que gera momento no ponto E? A y gera um momento positivo, ó, do jeito que eu indiquei, negativo, então eu tenho menos AY vezes 1, 2A. Vou botar aqui os A's pra gente lembrar. A e A. AY vezes 2A. Eu tenho aqui o 5, né? Esse 5 aqui, ó, gerando momento, ó, positivo, então mais 5 vezes A. E eu tenho aqui ainda, coisa que a gente não representou aqui, eu tenho esse camarada aqui gerando momento, vezes essa alturazinha aqui. Eu vou botar aqui, chamando aqui de altura H. Então eu tenho lá o mais, né, menos, perdão, FDF vezes H. Então quer dizer, quanto é que vale o H? Eu vou precisar de achar o H aqui, né? Não tem como, eu vou precisar de achar o H. Eu tenho que, se eu passar ele para o outro lado, eu tenho que FDF, H vezes FDF, né? Vai ser igual a menos 11,25 vezes 2A mais 5 vezes A. Dividido, passar o H aqui logo para o outro lado, dividido por H. Então não tem como, eu preciso de achar o H. Achei o H, eu mato o problema. Porque eu tenho uma incógnita que é o A e o H. Mas eu consigo achar o H. Pensa nesse triângulo aqui, ó. Esse daqui é meu H. Vou olhar esse triângulo aqui, ó. Duas formas da gente resolver o problema, ó. O H está aqui. Aqui eu tenho A sobre 2. E aqui eu tenho A, né? Que é a minha hipotenusa. E aqui é o ângulo de 60. Cara, tangente de 60. Tangente de 60 é igual... Eu tô tentando achar um cantinho que vai escrever aqui, hein? Tangente de... Ou tangente de 60 ou seno de 60. Seno de 60 é igual a H sobre A. Então H é quem? A seno de 60. Opa! A seno de 60. Já resolve o meu problema. Ó o A aqui, ó. Corta o A, corta o A. Questãozinha de concurso, ainda mais quando eles dão um valor de 160, vocês conseguem resolver o problema mais fácil. A gente chega no resultado muito simples aqui, né? Muito mais fácil de resolver. FDF é igual a menos 20,2. Galera, curtiu? Dá um like aí, se inscreve que não se inscreveu aí. Saca só, mais dica aí, vamos lá. Negativo significa o quê? Compressão. Então aqui eu tenho compressão, tá? Lembrando aí, ó, porque negativo, se eu indiquei saindo, significa que ele estava supondo sofrer atração, mas na verdade ele está sofrendo compressão. Pensa na minha estrutura toda fazendo isso aqui, ó. Aqui embaixo traciona e aqui em cima comprime. A minha estrutura está fazendo assim, ó. Exagerando, minha estrutura devido ao carregamento, ela faz isso, ó. Então essa parte aqui tende a comprimir essas vigas, esses elementos, né? E aqui embaixo tende a tracionar. Tração. Opa, botei tracionar, vou botar tração, pronto. Então ali a gente acha negativo por isso. Outra dica importante, pô, falei do método das seções, cara, pensa daqui, ó. Vou fazer esse corte aqui que eu falei pra vocês desde o começo. Na hora que eu olho aqui, eu vejo, ó, barra saindo daqui, barra saindo daqui. Barra saindo daqui, barra saindo daqui. Cortei a estrutura em duas seções, a seção de cá, média das seções. Somatório de força x e y, eu acho isso daqui. Se eu olho a seção de cá nada mais é do que quem? O nó A. Aí, ó, que moleza, então fiz o nó A aí. Ah, professor, agora viajou demais, vai ter gente falando que isso tá errado e tal. Mas, cara, é a mesma coisa, vocês resolveram essa sessão aqui, duvido que vai dar diferente do método dos nossos que a gente fez aqui. Galera, espero que tenham gostado, vou fazer mais vídeos aí para vocês quanto a que método escolher, né, qual sessão escolher, isso aqui é importantíssimo para resolver problema em concurso, ver se eu acho mais algumas, tem algumas já na metodologia lá do 3 em 10 lá que eu fiz, vou botar aí também. Dá um like aí, bons estudos, estou à disposição, galera, valeu, até mais.